Olá, meu nome é Bárbara Almeida de Carvalho, eu sou aluna de mestrado do Museu Nacional e eu vou apresentar o trabalho Individualidade Vocal em Megascopes Coliba na Reserva Biológica de Poço das Antas, estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, em conjunto com o Luiz Felipe Peixoto e Luiz Antônio Gonzaga. Começando então, a individualidade vocal se dá pela existência de características individualmente distintas nas vozes dos animais. Ou seja, ela acontece quando tem muita variação nas vozes entre indivíduos diferentes e pouca variação nas vozes de um mesmo indivíduo, permitindo então a discriminação dos indivíduos. E quando essas vozes são estáveis temporalmente, é possível identificar um indivíduo a qualquer momento do tempo. A individualidade vocal funciona então como uma forma de marcação individual, que é natural e não invasiva, o que, consequentemente, envolve menos estresse para os animais e menos esforço por parte do pesquisador. Por ser uma forma de marcação individual, ela possibilita a realização de outros estudos de história natural, como, por exemplo, censos populacionais, quando essas vozes não são estáveis temporalmente, e estudos que requerem monitoramento de indivíduos, quando essas vozes são estáveis temporalmente, fazendo com que a individualidade vocal seja especialmente importante para o estudo de corujas, que são animais de difícil observação e captura, principalmente por causa dos hábitos noturnos. Nesse trabalho, então, eu estudei vocalizações de Megascopes coliba, que é uma coruja neotropical de pequeno porte, na Reserva Biológica de Poço das Antas, em Silva Jardim, Rio de Janeiro. Foram feitas 38 gravações, em 10 pontos de amostragem, que estão marcados em amarelo nesse mapa, e cada ponto estava separado por no mínimo 500 metros, que na literatura é considerado suficiente para garantir que cada ponto contasse com um indivíduo diferente, já que as corujas são animais territoriais. Cada ponto tinha de 2 a 5 gravações, e esses pontos foram monitorados por até 5 meses. Foi feita uma análise qualitativa através da inspeção visual dessas gravações, considerando tanto o oscilograma quanto o sonograma, que são duas formas de representação gráfica do som, o oscilograma em azul e o sonograma em cinza. E nessa análise eu percebi que a modulação das frases era uma característica importante para discriminar os indivíduos, como por exemplo, nessa frase de MC02, tem uma modulação plana e ascendente. Nessa frase de MC03 tem uma modulação linearmente ascendente. E nessa frase de MC11 tem uma modulação ascendente, descendente, ascendente. E outra característica que eu notei que foi bastante importante para separar os indivíduos foi a presença de notas modificadas em algumas frases, como por exemplo, nessa frase de MC01. No início da frase tem 5 notas com um pico de frequência no meio da nota, conferindo à nota um formato de Y invertido, que é diferente do formato típico, que é um V invertido. E também em MC01 tinha uma nota muito mais grave no final da frase, que não é comum. Nessa frase de MC07, no início da frase tinha uma nota com modulação ascendente, descendente, ascendente, descendente, conferindo a ela um formato de M, que era similar a 2 notas típicas unidas. E nessa frase de MC12, no início da frase, tem 2 notas com amplitude e frequência bem baixas, que também não é comum. Foi feito também um outro tipo de análise qualitativa visual através de um teste cego, em que eu tive a ajuda de 31 voluntários, 10 com experiência em bioacústica e 21 sem experiência em bioacústica. Aqui foram apresentadas 38 figuras de canto de Megascopes coliba, mostrando tanto os sonogramas quanto os oscilogramas, como está mostrado na figura. E esses observadores, então, foi pedido a eles que classificassem essas figuras por similaridade, separando elas na quantidade de grupos que eles julgassem adequado. E eles fizeram, em média, 9,5 grupos de figuras, que é muito similar ao número real de grupos, que era 10 indivíduos, e a taxa de acerto geral na alocação das gravações, na alocação das figuras, foi de 57%. Separando esses indivíduos, esses observadores,
De acordo com a experiência deles, foi possível notar que os observadores com experiência em bioacústica fizeram o número de grupos mais próximo do número de grupos real, que era 10 indivíduos, e tiveram uma taxa de acerto geral na alocação das gravações superior aos observadores que não tinham experiência em bioacústica. E, através de uma análise de variância, eu pude perceber que essa diferença na classificação foi significativamente maior para os observadores com experiência em bioacústica. Já analisando a taxa de acerto por indivíduo de Megascopes-Coliba, eu pude perceber que alguns indivíduos tinham vozes que eram mais fáceis de classificar do que outros, como, por exemplo, MC11 teve quase 90% das suas gravações classificadas corretamente, enquanto, por outro lado, MC15 teve menos de 20%. Também foram feitas uma série de análises estatísticas dessas gravações, usando as variáveis duração da frase, frequência dominante, o número de notas, primeiro quartil temporal e o primeiro quartil de frequência. A primeira análise que eu fiz foi uma permanova, em que eu pude perceber que 51% dos pares de indivíduos são discrimináveis quando se considera como significativo P menor que 0,05, marcado em cinza escuro nessa tabela, e que 80% dos pares de indivíduos são discrimináveis quando considerado como significativo P menor que 0,1, marcado em cinza escuro e claro nessa tabela. Também pude perceber que alguns indivíduos foram mais discrimináveis do que outros, como por exemplo o MC8 foi discriminável de todos os outros indivíduos, quando considerado P menor que 0,1. E que MC12, por outro lado, foi discriminável só de 4 outros indivíduos, quando considerado P menor que 0,1. Esse resultado já tinha sido observado no teste cego, apesar dos indivíduos mais e menos discrimináveis não terem sido os mesmos. Também foi feita uma análise de componentes principais e uma NMDS, mas ambas não foram eficazes para separar todos os indivíduos, já que apenas 3 indivíduos ficaram distintos e no restante houve muita sobreposição. Também foi feita uma análise de função discriminante, em que houve menos sobreposição, e que a taxa de acerto na alocação das gravações foi de 50%, com validação cruzada. Também foi feita uma CAMINS, que separou essas gravações em 11 grupos, que é muito próximo ao número real de grupos, que era 10 indivíduos, e que a taxa de acerto geral na alocação dessas gravações foi de 55%, que são valores numericamente similares àquele obtido pelos observadores do teste cego, apesar da classificação não ter sido a mesma. Então, em conclusão, Megascopes-Coliba tem individualidade vocal, que é estável a curto e médio prazo, e que foi o melhor método usado para perceber essa individualidade vocal por nós foi a classificação visual do canto por pessoas com experiência em bioacústica. Mas o poder de discriminação de um observador é influenciado pelo grau e pela forma da variação que se encontra no canto de um conjunto de indivíduos e pela experiência desse observador. Então, portanto, a melhor abordagem para estudar a individualidade vocal em futuros estudos com Megascopes-Coliba e espécies similares seria a integração da análise visual do canto por pessoas com experiência bioacústica e as análises estatísticas. Muito obrigada pela atenção.